O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para nós nesse momento se cumpre bastante daquilo que ouvimos na primeira leitura da carta aos Romanos, São Paulo dizendo: pois toda a criação, toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto, Esse dilúvio que está caindo aqui para nós, esse sofrimento todo da natureza, do clima, é profetizado na Escritura, a criação que geme em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a redenção, aguardando a redenção, assim como cada um de nós também aguardamos a redenção para o nosso próprio corpo. E a gente vê como nós estamos unidos a tudo que Deus criou, de alguma forma, Tudo isso que nós aqui nem tanto, ainda temos que dar graças a Deus, Mas tudo isso que o Sul tem sofrido e nunca sofreu, e o Norte lá, quando a gente vê aquelas imagens, lugares da Amazônia que eram puro água e agora viraram lodo porque não chove, e a gente aqui nessa situação, Mas também a imagem daquilo que Paulo disse aqui na primeira leitura, que também o nosso corpo, também o nosso ser aguarda por essa libertação. E diz que nós somos salvos na esperança. Aquilo que esperamos, porque ainda não temos, esperamos porque ainda não é, nos salva hoje. Porque a esperança nos muda. Se eu espero uma visita chegar, antes dela chegar eu já vou colocar uma roupa melhor, não é assim? Se eu espero uma visita chegar, antes dela chegar eu vou arrumar a casa. Então a esperança, somos salvos, diz Paulo aqui, pela esperança, mediante Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança, que é o dom talvez essencial da vida cristã, perseverar. E perseverar no quê? O Evangelho de hoje, Jesus então conta e coloca essa pergunta: como é que eu vou continuar explicando para vocês o que é o reino dos céus? E aí Jesus fala de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, que perseverantemente vai virar uma árvore grande. Vai falar de um fermento, de um punhadinho de fermento, que perseverantemente vai fermentando e aumentando tudo. Portanto, nós precisamos perseverar em aumentar a nossa fé. Fé enquanto aquilo que me faz dependente de Deus. Fé enquanto aquilo que determina as minhas escolhas hoje. O que eu falo, o que eu faço, o que eu valorizo, o que eu renuncio, o que eu me apego. Então, a fé é o modo como a gente lê a vida. Muito mais do que crer na existência de um poder, de uma pessoa, fé é aquilo que determina a vida. Se todas essas minhas crenças não determinam a minha vida, então o nome disso não é fé, é só crença mesmo. E aí existem muitas crenças no mundo, E muitas crendices. A fé bíblica, a fé do Evangelho é uma fé que determina a vida.
É uma fé que vai aumentando dentro de mim e vai determinando absolutamente tudo aquilo que eu sou, posso, quero e me permito. E aí Jesus usou desses exemplos, né? É semelhante, Lucas 13:18, é semelhante a grão de mostarda, a menor das sementinhas, que um homem joga no jardim, porque ele conhece o poder daquela semente, né? E na paciência, na esperança e na perseverança, ele faz isso e espera o crescimento do grãozinho de mostarda, que se torna grande de Jesus, chega a vir a fazer ninho, né, para os passarinhos. E aí fala do fermento também. É um pouquinho de fermento, ele é muito menor que o tanto de farinha, né? Mas ele é essencial para o pão que está sendo feito. Então a fé, com aquilo que ela nos convida a exercitarmos, para que ela continue a existir dentro de nós, a oração, os sacramentos, a palavra de Deus diariamente, a fé é essa parte pequena do dia, né? Das 24 horas. A fé é essa coisa simples que o ser humano desconsidera, que às vezes a gente faz pouco caso, que a gente passa batido, desapercebido, porque às vezes não vem ostentando, né, emoções, arroubos ou tantas coisas, mas que tem o poder de nos fermentar por inteiro, de nos mudar por inteiro. E a fé é aquilo que muitas vezes é o que está faltando mesmo tendo tudo. Tem farinha, tem ovo, tem óleo, se não tem fermento não tem pão, né? Tem que ter o fermento. Tem o jardim, mas se não tem a árvore de mostarda, né? Então essa pequena parte do dia, essa pequena parte da vida, essa coisa simples, e por si só, às vezes, nem muito desejável, nunca vi ninguém passar vontade, ou ficar salivando de vontade de comer fermento, né? Eu acho que nem grávida tem esses desejos doidos, quando tem os desejos doidos, né? De comer feijão com melancia, né? Aquelas maluquices de grávida. Eu pelo menos nunca ouvi que uma grávida acordou à noite e falou para o marido: nossa, estou com vontade de comer fermento. Então o fermento por si só não é desejável, né? Assim como um grão de mostarda, acho que ninguém sente vontade de encher a mão, assim, uma bacia de grão de mostarda e assistir filme comendo grão de mostarda. Então a gente deseja algumas coisas da fé, não por elas mesmas, mas pelo fruto que ela traz, né? Assim como o fermento em si mesmo não é saboroso, assim como o grão de mostarda em si mesmo não é atraente, mas o homem compra o grão, joga o grão, cultiva o grão, compra o fermento, guarda bem o fermento, por aquilo que essas coisas vão produzir. E é aqui o equívoco da fé de muitas pessoas. Não gosto, não estou com vontade, né? Igual criança para comer, né? Ah, não gosto de verdura, não gosto de legume, não gosto de salada. Aí pai e mãe tem que convencer: come essa cenoura. Mas não gosto. Você já viu o coelhinho usando óculos? Come a cenoura. Ou seja, não é a cenoura pela cenoura, é a cenoura para fazer bem para os olhos. A fé é a mesma coisa. E se a gente não cuida, nós que talvez crescemos um pouquinho na fé, regredimos para o estado das crianças. Não gosto, estou com sono, estou com fome, não sinto vontade, estou cansado, né? E aí pequenas coisas nos levam a desdenhar, não usar, não valorizar o grão de mostarda e o fermento da fé, que muitas vezes a gente busca, e precisa entender isso, a gente não busca o fermento e o grão por eles mesmos, busca pelo fruto que pode nos dar. E eu queria até mesmo honrar a valentia de vocês terem vindo nessa missa. Não sei em qual submarino você embarcou para chegar aqui hoje, mas realmente fica impraticável falar daqui, porque a chuva aqui, eu não estou nem ouvindo o que eu estou falando, mas acho que deu para entender algo da liturgia, né? Pelo menos para a gente não ficar sem a homilia, e quem está em casa também tente nos compreender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.